Pra cima deles, Fogão! É isso aí, galera. É muito bom estar aqui de novo falando com vocês. Eu sou Flávio Dupin, aqui da Rádio Botafogo. E é o seguinte, parceiro, a gente tá de férias. Estamos curtindo a Copa do Mundo. Porra, na verdade, a gente tá morrendo de saudade da nossa paixão de verdade, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. E aí, naturalmente, a mídia esportiva, ela se mobiliza toda para poder cobrir um evento mundial como é a Copa do Mundo. E aí o Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais, enfim, eles acabam ficando a segundo plano. E aí a gente não tem notícia, né? Não tem mais jogos, não tem coisas que a gente pode ler e comentar a respeito do nosso clube, né? Só que hoje eu fui pego de surpresa, como vocês estão percebendo aqui, a gente não está no cenário tradicional da Rádio Botafogo, que é aquele meu cenário onde você vê aquela cortina azul, porque eu estou viajando. Então considere que eu sou uma espécie de, como é que é, emissário? Como é que os caras falam? Quando o cara está, que é emissário internacional? É isso que eles falam, emissário? Quando tem um jornalista lá, externo, fazendo uma cobertura. Então, considere que eu sou isso aí, interestadual, porque, na verdade, eu estou aqui em São Paulo fazendo um trabalho, né? Como vocês sabem, eu sou engenheiro, então eu estou aqui resolvendo problemas. E aí eu fui pego de surpresa com essa notícia do Alberto Valentim. Eu acabei de chegar no hotel, peguei um trânsito aí, porra, gigantesco de 3 horas, né? São Paulo me dando boas-vindas. E aí eu recebi correspondente, obrigado Ronaldo, correspondente interestadual, é isso que eu sou, né? Brincadeiras à parte, fui pego aí ao longo do dia da surpresa da saída do Alberto Valentim. Eu não sei efetivamente se foi concretizado, eu acho que vai ser. E eu queria falar poucas palavras sobre isso, né? E o que eu acho, né? Muito bem, a vinda do Alberto Valentim, ela foi uma aposta da diretoria após uma aposta que foi muito mal feita com o nosso técnico Felipe Tigrão, né? O Felipe Tigrão, ele não estava pronto e a gente viu depois, né? É muito fácil julgar depois que as coisas acontecem, né? Mas, enfim, a gente não pode também fechar os olhos para os fatos, né? Então a gente vê que o Felipe Tigrão não era uma boa aposta, que provavelmente a melhor aposta para aquele momento seria o Eduardo Barroca, que acabou indo para o Corinthians para treinar o time B lá do Corinthians, né? O time júnior, né, do Corinthians. O Tigrão, ele não estava pronto, acabou que, enfim, o Botafogo foi eliminado numa competição importantíssima, num ano que a Copa do Brasil vai pagar prêmios cada vez maiores, né? E aí ele foi demitido, enfim, após um banho de bola que tomou do Flamengo, numa derrota de 3-1. E aí o Alberto Valentim, ele foi contratado. E ele veio, né, com o aval do Cuca, que é um eterno ídolo nosso, né, apesar de não ter sido campeão aqui com o Botafogo, dizendo que ele era um cara com muito talento, né? E ele realmente mostrou parte desse talento ao longo dessa relação aí de quase 5 meses, né? O Alberto Valentim teve um papel fundamental no título carioca, né? E eu queria agradecer a ele, falar muito obrigado, né, pelo que ele fez ao Botafogo. Desejo boa sorte, né, ao longo da carreira dele lá no Oriente Médio, e que ele possa também adquirir experiência, evoluir cada vez mais como profissional, e que um dia, quem sabe, com mais experiência, mais preparo, ele possa voltar ao Botafogo e continuar fazendo um trabalho até melhor do que ele já fez, né? Ele foi bastante criticado ultimamente, com razão, né?
Mas eu entendo que ele tenta acertar, mas eu acho que falta um pouquinho de experiência, falta um pouquinho de bagagem mesmo. Isso é natural, todo mundo passa por momentos iniciais assim, né? Então, assim, eu acho que ele está deixando as portas abertas, né? Pelo que eu pude dizer, acho que ele jogou limpo, ele falou abertamente o que aconteceu. E eu acho que isso que é importante, né, cara? As relações comerciais, as relações profissionais, elas têm que ser muito claras e a gente pode ter que deixar as portas abertas para trabalhos futuros. E eu acho que o Alberto Valentim está deixando e o próprio Botafogo também está deixando. E por que eu falo o próprio Botafogo? Porque eu acho, na minha opinião, que era questão de tempo do Alberto Valentim acabar sendo demitido. E por quê? Porque a torcida, ela não estava tendo mais muita paciência com alguns erros sequenciais que ele tinha cometido, vem cometendo em relação à escalação, a mudanças, né, durante o jogo e também a montagem do time, né, a postura do time. O time do Botafogo ele toma muitos gols, né, então isso é a cara do técnico, é a mão do técnico. Então eu realmente acho que a torcida do Botafogo já tinha perdido essa paciência e era questão de tempo dele acabar sendo demitido. E a própria diretoria, ela foi dando algumas sintomas, né? Foi dando alguns sinais de que isso ia acabar acontecendo. Deram uma entrevista dizendo que o técnico estava prestigiado, que o técnico tinha total apoio da diretoria. E a gente já viu esse filme antes, não só no Botafogo, mas em todas as diretorias aí da maioria dos clubes do Brasil. Eu, particularmente, eu acho muito estranho esse rodízio de técnicos que acontece no Brasil, que é uma coisa realmente que a gente precisa falar sobre isso e a gente tem que refletir, porque, olha só, a gente tem um técnico A, vamos supor, o Joel Santana, a gente fica um tempo com ele, todo mundo começa a ficar puto com o cara, e aí o que a gente faz? A gente vai e manda ele embora, demite o João Santana. E aí a gente paga a multa rescisória, paga salário até o fim do ano, assim, enfim, cumpre o que está lá no contrato. E aí o que a gente faz? A gente contrata, por exemplo, o Ney Franco. Aí contrata o Ney Franco e aí, fica lá o Ney Franco, ele coloca lá a teoria dele em prática, o time começa bem, a gente fica empolgado, aí depois passa 6 meses, tá todo mundo odiando a porra do Ney Franco e aí manda o Ney Franco embora. E aí quem a gente contrata? A gente contrata o Oswaldo de Oliveira. Aí o Oswaldo de Oliveira faz a mesma coisa, né? A gente paga a multa rescisória do Ney Franco, ainda tá pagando o João Santana, e aí fica lá o Oswaldo de Oliveira. Aí a gente contrata o Oswaldo de Oliveira, tal, que acabou de ser demitido de outro clube, que o Ney Franco também foi demitido de outro clube. E aí, cara, depois de 2, 3 anos, a gente já está contratando de novo o João Santana. E de novo o Ney Franco. E isso é muito estranho, porque isso não acontece na maioria das empresas do Brasil, né? Você, quando tem um engenheiro, ou um médico, um administrador, um advogado, normalmente quando ele é demitido, ele vai procurar continuar a profissão dele em outra companhia. Dificilmente ele vai ser readmitido na companhia antiga por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? O Joel Santana já foi técnico do Botafogo, eu acho que umas 4 vezes, né? Ele foi em 97... não vou lembrar agora aqui, 2010, né, acho que 2012 também, acho que ele ficou de 2010 a 2012, enfim, e isso acontece a todo momento, e é muito estranha essa relação, né, quando a gente pensa realmente o clube sendo gerido como se fosse uma empresa. É difícil a gente entender o que se passa e justifica a permanência dessa cultura, né, de a gente ficar contratando, demitindo técnico. Então, assim, em relação ao Alberto Valentim, na minha opinião, ele seria demitido até o final do ano. E aí a gente teria que contratar um técnico no meio do campeonato, onde tudo é mais difícil, jogo rolando quarta, domingo e sem o cara conseguir para treinar. Então, eu acho que poupou os cofres do Botafogo,
porque se o Botafogo tomasse essa decisão, provavelmente ele teria que ressarcir o técnico, né? A gente teria que pagar aí 3 meses de aluguel, 3 meses de salário, enfim. E na verdade agora é ele que está tendo que pagar o Botafogo por essa saída. Então acho que isso aí já foi uma coisa positiva. E também, por outro lado, a gente tem aí um mês para poder procurar um técnico de qualidade, né? um técnico para suprir essa saída do Valentim. Eu tenho ouvido algumas especulações aí pela imprensa, mas ainda está muito pouca. Eu não me iludo que a gente vai trazer um técnico caro, né? A minha preferência era o Cuca. Eu acho que ele está parado até hoje, eu ainda não entendi muito bem o que ele está fazendo. Acho que ele deve estar mirando alguma coisa bem grande, talvez uma seleção brasileira pós-Copa, eu não sei. Porque ele está estudando já faz bastante tempo, assim como o Tite fez, né? O Tite também ficou bastante tempo sem assumir um time. Se o Cuca tiver em algum time, por favor, me corrija, pessoal. Me corrija aí, tá? Aí vocês falam aí. O pessoal está falando aqui, ó, o Magalhães está falando Paulinho Criciúma. O Denilson está falando Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que tem aparecido bem aí. Mas eu acho que o mais cotado é o Zé Ricardo, tá? O Fluminense tentou, acho que hoje mesmo, contratar o Zé Ricardo. Parece que o Zé Ricardo negou. Ele não aceitou a proposta do Fluminense. E em termos de estrutura, até mesmo financeiro, perspectivas, né? Por mais que o Botafogo esteja mal, hoje o Fluminense talvez seja o time que mais tem problemas no Rio de Janeiro, né? Então, para um técnico aceitar esse desafio, realmente é complicado. Então, talvez o Zé Ricardo possa ter dito não ao Fluminense para poder aceitar essa proposta do Botafogo. Não sei. Eu, particularmente, acho que seria um belo nome, tá? Eu acho que o Zé Ricardo, eu acho, desde a época do Flamengo, ele faz um ótimo trabalho, foi muito criticado, na minha opinião, injustamente pela torcida do Flamengo. E agora no Vasco ele estava fazendo um bom trabalho e, enfim, aí perdeu um monte de jogos e acho que já estava também de olho, de repente, para assumir o Santos ou algum outro time. E ele acabou pedindo demissão. Então, assim, eu não sei basicamente quem é que vai vir, mas eu acho que o Zé Ricardo seria um bom nome. Eu não gostaria que o Botafogo apostasse num Eduardo Húngaro 2, ou um Felipe Tigrão 2, ambição. Né? Talvez, se o Eduardo Barroca não tivesse ido para o Corinthians, ele poderia até ser efetivado. Mas eu, particularmente, acho que o Botafogo tem que pegar um técnico experiente, um técnico que tenha uma visão e saiba montar o time, principalmente a defesa, porque quando você analisa o plantel do Botafogo, ele tem problemas, mas ele não é tão ruim a ponto de justificar alguns resultados que a gente tem tido, né? O time toma gol demais, né? E a gente tem bons jogadores de defesa. Então eu estou entendendo que é a tática que o time joga, né? É o esquema que o time joga que acaba expondo demais ele e ele acaba tomando muitos gols. Então eu acho que se a gente tivesse um técnico que arrumasse a casinha ali atrás, jogasse no contra-ataque com velocidade, eu acho que seria uma boa opção. De repente um João Santana, né? Eu não sei nem se ele está trabalhando, acho que ele é um ex-técnico agora, mas um técnico que tem essa visão, uma visão defensiva para poder fazer o Botafogo, ele jogar defensivamente e ganhar o jogo aí de 1-0, 2-0, 2-1, né? E principalmente parar de tomar gols, que isso é uma coisa realmente que está preocupando bastante o torcedor do Botafogo. Galera, eu tô sem óculos aqui e, eu não tô com a minha telona, tô falando aqui no WhatsApp. No WhatsApp não, no Facebook do celular. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que o pessoal tá falando, ó. A Cíntia, que é minha amiga lá do Jardim América, tá falando que o Luiz Felipe Scolari já deve estar aposentado. E o João Alberto falou que a defesa melhorou depois que o Marcinho saiu. O Xalac, eu adoro esse nome. Ele está falando que o Marcelo Oliveira seria uma boa.
Eu acho que seria uma boa. E o Marcelo Oliveira, ele tem identidade, tem identificação com o Botafogo. Ele é ex-jogador do Botafogo. O Wilson Lacerda falou do Luxemburgo. O Luxemburgo, ele normalmente não vai bem com plantel, com time não muito bom, assim, né? O Luxemburgo, ele começou fazendo um excelente trabalho no Bragantino na década de 90, ele apareceu assim, depois ele foi para o Palmeiras, né? Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, ficou com aquele status de melhor técnico do Brasil. Depois ele foi treinar o Flamengo em 95, enfim, e depois ele foi campeão com o Corinthians também, então é um técnico multicampeão. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, porque o Vanderlei Luxemburgo, ele já se declarou flamenguista, já jogou no Flamengo e ele também treinou o Flamengo. O Vanderlei Luxemburgo é ex-jogador do Botafogo, né? Inclusive, eu acho que ele começou no Botafogo, eu tenho minhas dúvidas. Ele era lateral esquerdo, então ele usou, inclusive, a camisa número 6, que é a camisa do Nilton Santos, que um dia vai ser usada pelo Marcelo, que está na seleção brasileira. O Pablo Quintão está dizendo que o Marcelo Oliveira não tem feito bons trabalhos, tem que ser o Zé Ricardo. Tá aí. O Samuel Bet está dizendo que a gente tem que dar uma força para o Sidorf. Eu sou a favor. Se for para testar, eu topo. Acho que o Sidorf é uma boa. Matheus Teltbein. Pô, nome bonito aqui. Especula-se além do Zé Ricardo, Gilson Kleina, da Chapecoense, e Milton Cruz, do Figueirense. Sei lá. Guto Ferreira com as mesmas cláusulas de produtividade. O pessoal fala do Joel. O Felipe Machado falou que tinha que ser o Abel. Porra, eu gostei, hein, Felipe? A ideia do Abel seria uma ótima. Acho que o Abel é um técnico experiente, motivador, tem títulos, né? Foi campeão mundial com o Inter, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Fluminense. Então, porra, acho que seria um cara de respeito. Botafogo, ex-jogador do Botafogo, né? É um jogador que sempre respeitou o Botafogo, um treinador que sempre respeitou o Botafogo. Eu acho que seria uma boa. Eu só não sei se o Botafogo tem condições de pagar o salário dele. E me parece que ele saiu do Fluminense também, dizendo que ele precisava se dedicar à família. Ele que passou por problemas particulares sérios, né? Perdeu um filho, né? Enfim, então ele realmente chega uma hora que ele tem que respirar, parar um pouquinho e dar atenção no que é mais importante, né? Então acho que o Abel é um pouquinho difícil dele vir para o Botafogo. O Paulo Autuori, ele era gerente do Fluminense. Pô, pessoal, desculpa, mas eu acabei de chegar no hotel, eu tô acabado aqui. E parece que o Paulo Autuori, ele era gerente no Fluminense, alguma coisa assim, e ele saiu também por conta de problemas de estruturas. E eu acho que o Paulo Autuori já não tá mais naquela vibe de, porra, não, vou ser técnico, sabe, ficar sendo babado de jogador. Acho que ele já tá numa vibe de organizar mais o clube. Eu acho que seria um excelente nome, né, o Paulo Autuori, para ser gestor no Botafogo. Agora, para técnico, eu não sei se ele toparia, mas eu adoraria ter o Paulo Autuori de novo como técnico, né? Eu adoraria. E o Erivan tá dizendo que se quiser, ele tá desempregado. Então, aí, ó, Erivan Inácio. Porra, ainda tem nome de gente importante. Erivan Inácio. Já o Matheus falou que, por hora, Zé Ricardo e Abel Braga querem tirar um tempo de descanso. Li também no Twitter que o Botafogo está achando cara a pedida salarial do Zé Ricardo. Pois é isso aí. Pessoal, hoje foi uma breaking news aqui, apenas um plantão da Rádio Botafogo, apenas para dar um alô para a galera. Mais uma vez, desculpa, não estou uniformizado, como vocês podem ver aqui, mas é porque eu estou a trabalho, fora de casa, mas a gente se sentiu no dever de falar com vocês
Afinal, ontem a gente não teve Botafogo no ar, porque não tinha notícias, né? O site está um pouco parado, porque realmente o clube está bastante fechado. Mas sempre que tiver uma notícia bombástica que a gente entenda que a gente precisa fazer alguns comentários para poder tranquilizar o nosso torcedor, bater um papo, interagir com a galera, a gente vai entrar aqui ao vivo e bater papo com você, beleza? Olha, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a Papai do Céu a força dada por essa live e também pedir, Papai do Céu, que abençoe a sua vida, beleza? Aproveita que, porra, não tá tendo jogo, cara, que você tá naquela vibe, porra, legal, não tá nervoso com as derrotas do Botafogo, dá uma atenção bacana à tua família, ao seu filhinho, à sua filhinha, mamãe, papai, vovô, irmão, e é isso aí. Vamos multiplicar o amor, beleza? Galera, fiquem com Deus, obrigado pela audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar e chamar o seu amigo botafoguense a ajudar a fazer os programas da Rádio Botafogo. É sempre importante falar sobre isso. A Rádio Botafogo ela é composta por torcedores. Eu sou um torcedor, eu era um ouvinte da Rádio Botafogo e agora que eu faço parte desse time. Da mesma maneira que o Rodrigo Falcão, o André Botafogo, o Bruno Antunes, o Fábio Rocha e o Felipe Indiano. Até mesmo o Gajo, que é o mais querido da Rádio Botafogo, ele também foi ouvinte da Rádio Botafogo. Ele foi o primeiro ouvinte da Rádio Botafogo, que começou lá atrás com o Jerônimo Temer. Então, quando a gente fala que esse programa ele é feito para e por torcedores, a gente não está mentindo. Efetivamente, ele é feito por torcedores botafoguenses. Então é importante que você faça parte desse programa, compartilhando, curtindo, deixando seu comentário e quem sabe daqui a pouco você está aqui no nosso lugar, falando também, cativando outros torcedores do Botafogo a compartilhar essa paixão com a gente, beleza? Fiquem com Deus, galera. Boa noite para vocês, bom descanso, vamos curtir a Copa do Mundo, torcer para o Brasil e é isso aí. Para cima deles.